Pessoal, o Real Madrid acabou de perder para o Atlético de Madrid por 5-2, em um verdadeiro apagão. Essa foi a primeira derrota do time na temporada. Após o jogo, Xabi Alonso não poupou palavras e revelou os motivos da derrota. Fica até o final para ver em detalhes tudo o que ele disse. Depois quero saber a sua opinião também. O fato é que esse Real Madrid de Xabi Alonso ainda não encantou. Até agora fez partidas bem abaixo do esperado contra adversários fracos do espanhol e ainda passou sufoco em alguns desses jogos. Agora, no primeiro teste de verdade, contra um time decente como o Atlético de Madrid, levou esse 4-2. Sinceramente, com esses resultados e o desempenho apresentado até agora, não dá para esperar um Real Madrid ganhando tudo na temporada, como muita gente imaginava. Foram apenas jogos fracos, sem nada de especial. Agora imagina quando o Real Madrid começar a enfrentar equipes realmente fortes como Barcelona, Manchester City ou Liverpool. Pelo futebol mostrado hoje, sinceramente, tomaria goleada desses times. O que mais preocupa não é apenas a derrota em si, mas a postura da equipe em campo. Faltou intensidade, organização e principalmente reação. É como se o Real tivesse aceitado o domínio do Atlético sem lutar de verdade. Em um clássico, isso é inaceitável. Xabi Alonso pode até justificar o resultado falando em erros individuais, falta de concentração ou azar, mas a verdade é que o problema parece mais profundo. O time não tem padrão de jogo, não transmite confiança, e quando é pressionado, se desmonta com facilidade. Isso é algo que pesa demais em uma temporada longa. E não dá para se enganar. O torcedor madridista está acostumado com um Real dominante, que impõe respeito. Hoje, o que vimos foi um time vulnerável, perdido e sem identidade. E isso dói ainda mais porque a temporada está só no começo. Se não houver mudanças rápidas, seja de postura ou de estratégia, o Real Madrid pode entrar numa espiral perigosa. Perde confiança, se complica no espanhol e chega fragilizado nas competições europeias. E a gente sabe que quando isso acontece, o peso da camisa não é suficiente para salvar. O torcedor até pode pensar: mas é só o começo da temporada, dá tempo de ajustar. Sim, é verdade. Mas o problema é que o futebol não mostra sinais de evolução. Não é questão de uma noite ruim, é um padrão que vem se repetindo. E isso é o que mais assusta. Outro ponto delicado é a parte emocional. Agora se liga nas palavras do Xabi Alonso sobre o jogo. Fizemos um jogo muito ruim, bem abaixo do nosso potencial, e nós sabemos disso. Somos o maior clube do mundo e não podemos perder dessa maneira. Jogamos mal e sim, jogamos com medo. Isso é um fato. Nossa defesa estava muito perdida no começo da partida. Tomamos um gol bobo logo no início, e isso já dificultou todo o jogo. Começamos sofrendo pressão dentro da casa deles, e isso só piorou o restante da partida. Além disso, o meio-campo hoje não funcionou tão bem como deveria. Acho que todos somos culpados, e eu me incluo nisso. Estamos todos tentando melhorar como time e como equipe a cada jogo. Essa partida serve como aprendizado para que nunca mais aconteça algo assim. Isso não pode acontecer com o maior time do mundo. Temos ótimos jogadores, alguns dos melhores do mundo, sabemos do nosso potencial e vamos trabalhar duro todos os dias para melhorar. A derrota do Real Madrid para o Atlético por 6-2 deixou marcas profundas não apenas no placar, mas no clima interno e na percepção sobre o projeto comandado por Xabi Alonso. Até agora, o time vinha acumulando resultados contra adversários menores, mas sem mostrar futebol convincente. Contra o primeiro grande teste da temporada, o Real foi exposto. Vulnerável na defesa, sem meio-campo dominante e com pouca criatividade ofensiva. Xabi Alonso chegou cercado de expectativa, carregando o rótulo de grande promessa entre os técnicos jovens. Inteligente, disciplinado e dono de uma leitura de jogo refinada quando atuava como jogador, ele parecia a escolha natural para dar continuidade à tradição vencedora do clube. Mas treinar o Real Madrid é muito diferente de comandar equipes menores. Aqui, a cobrança é diária, as comparações são inevitáveis e uma derrota vira crise instantânea. O futuro de Xabi depende menos do que ele foi como jogador e mais da capacidade de encontrar rapidamente soluções dentro de campo. O Real Madrid não tolera períodos longos de adaptação. Se não conseguir mostrar evolução em pouco tempo, a pressão vai crescer de forma insustentável. O peso sobre Vinícius Júnior. Nesse cenário, Vinícius Júnior carrega uma responsabilidade imensa.
Hoje, ele é o principal nome do ataque madridista, referência técnica e também símbolo da renovação. Mas ao mesmo tempo parece sobrecarregado. A derrota para o Atlético não foi apenas um tropeço comum, foi um aviso. O Real Madrid sempre se orgulhou de ser um clube que impõe respeito, que joga para vencer independentemente do adversário ou do estádio. Mas no clássico, a sensação foi de fragilidade, como se o time estivesse tateando no escuro, sem saber como reagir. Para Xabi Alonso, esse resultado é um divisor de águas. Se até aqui havia paciência por parte da torcida e da diretoria, agora começa a contagem regressiva. O Real Madrid não é um clube que dá tempo indefinido para projetos. Aqui, as vitórias não apenas são esperadas, elas são exigidas. A derrota, somada ao desempenho pobre contra rivais menores, levanta a dúvida. Será que Alonso está pronto para esse desafio? Ele pode sobreviver se conseguir mostrar evolução rápida, reorganizando a defesa, dando mais consistência ao meio e encontrando alternativas ofensivas que não dependam apenas de Vinícius. Caso contrário, pode se tornar mais uma promessa engolida pela pressão insuportável de dirigir o maior clube do mundo. Enquanto isso, Vinícius Júnior vive o dilema de ser o craque e o alvo ao mesmo tempo. Quando brilha, é aclamado como sucessor dos grandes ídolos do clube. Quando o time cai, é cobrado como se fosse o único responsável. Essa montanha-russa emocional pode pesar em sua temporada. O brasileiro tem futebol para ser protagonista em qualquer equipe do planeta, mas precisa de um ambiente mais equilibrado para alcançar a regularidade que o tornaria imbatível. Se Xabi Alonso não reagir, o primeiro cenário é o mais duro. Se Xabi Alonso não encontrar soluções rápidas, sua passagem pode terminar antes mesmo de criar raízes. O Real Madrid não tem histórico de paciência com treinadores em crise. A pressão da torcida, a cobrança da imprensa e a necessidade de resultados imediatos podem empurrar a diretoria a buscar alternativas mais experientes. Nesse caso, Alonso corre o risco de ser lembrado como uma aposta ousada que não deu certo. Se Vinícius perder espaço. Outro ponto delicado envolve Vinícius Júnior. Hoje, ele é a cara do ataque merengue, mas se o time continuar mal, parte da crítica pode cair injustamente sobre ele. Já vimos isso acontecer com outros craques no clube. Quando o coletivo falha, o protagonista é o primeiro a ser questionado. Se Vinícius sentir o peso dessa cobrança, pode perder confiança e oscilar. O que seria um baque não apenas para ele, mas para todo o projeto esportivo do Real Madrid. O melhor cenário possível, mas há também um caminho positivo, que essa derrota seja o choque de realidade necessário para o time despertar. Que Alonso use o revés como ponto de virada, reorganize a defesa, dê liberdade criativa ao meio e construa ao redor de Vinícius uma equipe capaz de competir em alto nível. O Real Madrid já mostrou ao longo da história que consegue renascer nos momentos de crise. E não seria a primeira vez que uma derrota dolorosa se transformaria em combustível para uma temporada vitoriosa. A derrota para o Atlético de Madrid não foi apenas um tropeço. Foi um espelho que mostrou ao Real Madrid suas fragilidades mais profundas. Xabi Alonso, ainda em início de trajetória, precisa provar que tem mais do que ideias. Precisa mostrar autoridade, resultados e consistência. Vinícius Júnior, por sua vez, carrega o fardo e o brilho de ser o protagonista de um time em reconstrução, mas não pode vencer sozinho. O futuro do Real Madrid depende da capacidade de ambos. De Alonso em transformar crise em oportunidade e de Vinícius em transformar talento em liderança. Se conseguirem, essa derrota será lembrada como o ponto de virada de uma temporada épica. Se falharem, ficará marcada como o início de um ano perdido,